dias melhores. E o pastor Isaac pregou sábado passado, e ele falou sobre Hebreus 6, 1 e 2, falando sobre os ensinos fundamentais da palavra, e ele focou em fé em Deus, e a palavra dele mexeu muito comigo, tocou muito ao meu coração, e essa palavra é avulsa, mas a gente acabou que virou sério, que eu estou dando sequência, sem querer. Queridos, quem aqui já ouviu falar em fé em Deus? Só todo mundo, né? Não precisa nem levantar a mão porque é geral. E existe promessa para quem tem fé em Deus? Um pouco, né? Um pouco. Ontem à noite eu percebi quanto que a igreja, quando a gente vai orar na torre, tem uma parte que fala lá, né, que toda a liderança esteja alinhada no mesmo propósito, né? E eu fiquei muito feliz de ver o quanto que todas as áreas dessa igreja estão alinhadas. Eu preparei a palavra sobre fé e, de repente, a minha filha número 2, que pertence ao Kids, ela chegou e falou assim: ô pai, teve na nossa classe, teve um desafio, e eu estou incumbida de estudar o Salmo 91, e eu estudei tanto que eu estou sabendo falar ele sem olhar para a Bíblia. Nossa, sem olhar para a Bíblia é João 3,16, não é? No máximo. E ela pegou e, não, eu estou sabendo falar ele inteiro. Aí ela falou assim, só que lá na minha classinha, eu vou falar até o 9. Falei, fala aí, filha. Estava comendo um pão lá, fala aí, vamos ver. E a hora que ela falou, aquilo entrou tão gostoso no meu coração. E eu falei assim, filha, o que eu estou estudando de fé é o que você está colocando aí agora. Quem mandou você estudar isso aí? E a gente vê o quanto Deus é maravilhoso. E eu falei para ela assim, filha, quem conhece a minha filha número 2? A Giovana Carvalho, Regiane. Ela simplesmente não fala com ninguém, né? O pastor conseguiu dar beijo nela, ela tinha quase 11 anos. E eu falei para ela assim, filha, você aceita o desafio de vir aqui no altar? Porque o pai vai ler, o pai está velho já. Você falou que nem lê. Eu falei, então você vem aqui? Eu queria convidar ela para vir aqui. Você vem? E aí eu preciso de um microfone. Oi. Pode ser esse? Tudo bem? Na medida do possível, né? Então tá bom. Vê se está funcionando aí. Som. Tá. Então eu quero que você leia número 2. Igual você briga com a sua irmã número 3. Alto. Salmo 91, para quem quer acompanhar. Pode ir? Eu leio ou eu falo com vocês? Não, você não vai ler. E quem lê é eu. Você fala. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Amém. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Você não terá medo da peste que se espalha na escuridão, e nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao teu lado, e 10.000 ao teu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o teu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Amém. Amém.
Aleluia. Agora lê esses últimos dois aqui para ficar tudo na mesma voz. É os últimos dois que eu vou ler também. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará a ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Amém. Hoje, você está vindo aqui para participar, fazer só um adendo, mas eu profetizo que você vai pregar para multidões, e através da tua vida, muitas pessoas se renderão a Jesus. Amém. Eu não preciso falar para vocês o que a gente sente quando a gente vê um filho buscando a presença do Senhor. E esse salmo, ele é um resumo do que a gente precisa para ter fé, para estar alicerçado no Senhor, independente de tudo que a gente possa estar passando. Olha, eu sempre gostei de ouvir, mesmo que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não será atingido. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga vai chegar à tua tenda. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor vão dar ordem a teu respeito. Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua palavra, Senhor. Obrigado pelo livre acesso que temos a ela. Pai, que essa palavra entre no nosso coração de uma maneira revelada, Senhor. Que não seja o que eu penso, o que eu acho, que não seja mais eu aqui, mas o teu Espírito Santo falando através da minha vida, Pai. Se tiver algum caminho mau em nós, Pai, que caia por terra, no nome de Jesus. E que todos nós tenhamos, Pai, corações férteis para receber essa boa palavra e principalmente, Pai, para colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei quem é o professor do Kids, professora, mas parabéns, viu? As crianças estão buscando a palavra. O Luiz está fazendo assim, é verdade? Ele é professor? Ai, filho do Francisco. Gente, o pastor Isaac falou sábado passado, e até sábado passado, aquele momento, eu entendia que crer e acreditar era a mesma coisa. E, diante da explicação do pastor, e eu fui pesquisar sobre o assunto, crer é reconhecer Deus em tempo integral na nossa vida. Agora, acreditar, a gente nem usa para assuntos espirituais. Porque se a gente separar o A do acreditar, quem entende das finanças, né, Hélio? Acreditar. Você vai dar crédito a algo ou a alguém. O pastor Isaac falou aqui enfaticamente semana passada que Deus não precisa do nosso crédito. E é verdade. Para o Senhor, a gente usa a expressão crer, confiar. Acreditar eu uso em pessoas ou em coisas. Eu acredito que minha filha vai passar de ano. Amém? Então é isso, a gente acredita. Mas crer, quando a gente estiver se referindo ao Senhor, a coisas espirituais, é crer, é confiar. Aí, eu vou convidar um a um, nós vamos refletir aqui hoje, juntos, só que individualmente. Como se eu estivesse olhando no olho, na bolinha do zóio de cada um individualmente. Porque
a palavra no culto, eu creio que a gente vem aqui, se abastece para viver a guerra lá fora, para parar arestas que estejam nos afastando de Deus ou do que Ele quer para nós. O que você tem feito com a sua vida? Pensa aí vocês aí, cada um. O que você tem feito com a sua vida? Segunda pergunta. Tudo tem dado errado o que você faz? Será que hoje você está aqui só por estar? Eu vou lá porque senão um reclama, outro chama, outro... Mas o teu coração, por você mesmo, você estaria aqui? Ou nós estamos no automático? Será que as coisas que vêm acontecendo com você, elas são tão ruins, tão chatas, que você está desanimado até de levantar na cama? Outra pergunta. Você tem passado mais tempo feliz ou triste? Está guardando as perguntas aí no coração? Para você não ficar pensando lá em 1979, quando eu tinha 1 ano, vamos pensar só nessa semana. Nessa semana, você acertou mais do que você errou? Queridos, quando eu refleti nessa palavra, eu percebi o quão mais eu tenho que estar próximo de Deus. Sabe, todo o seu desânimo, toda a sua tristeza, tudo que está te consumindo, eu declaro que hoje vai ser revertido em fé. A luz da palavra de Deus, que essa não falha, eu falho, todo mundo aqui falha, mas a luz da palavra de Deus não falha, ela vai encher o teu coração de coragem para você prosseguir. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Queridos, eu gosto demais desse versículo. E, fazendo um adendo ainda à pregação do sábado passado, o pastor Isaac, ele pede para a gente repetir, né? Não precisa levantar a mão, não. Quem percebeu que ele pediu para repetir 3 vezes semana passada? A gente que está aqui não está vendo, que é unção, né? Mas quem está lá fica até irritado. Mas deixa eu contar, vocês ficam ou não? Ou é só eu? Tem um monte de gente rindo, beleza. O que acontece, gente? Quando o pastor faz isso, às vezes a gente acha que é exagero, né? A gente acha que, poxa, mas para que isso? Estou ouvindo, não é, pastor? A gente tem tendência a pensar isso. Mas, quando você vai a fundo a palavra de Deus, querido, o que sai da minha boca tem um valor muito importante no mundo espiritual. Vocês sabiam que o que sai da tua boca de palavra de maldição, os anjos caídos, eles pegam aquela palavra da tua boca para fazer se cumprir na tua vida? E você sabia que quando você fala, quando sai da sua boca a palavra de bênção, os anjos do Senhor, eles pegam aquilo da sua boca para também fazer se cumprir na tua vida. Então, quando o pastor ou qualquer outra pessoa que estiver aqui, porque se está aqui é porque Deus permitiu, falar, repita após mim, queridos, isso tem um valor no mundo espiritual muito grande.
faça de todo o coração, porque o timbre da tua voz vai determinar quais anjos vais lutar contra você ou a teu favor. Anjos caídos ou anjos do Senhor. Então, depois que eu expliquei e joguei a culpa no pastor, eu queria que vocês repetissem. Falei tudo isso só para vocês repetirem. Sabe por quê? Porque isso aqui tem poder demais para a tua vida, para a tua segunda-feira. Repita comigo: seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sabe? Você falou com a tua boca agora. E aqui, não está falando para mim, aqui está falando, estará com você por onde você andar. É como se eu estivesse falando para você, não é? Nessa união aqui, todo mundo falando para todo mundo, percebe a atmosfera que criou? Aqui os anjos do Senhor já estão fazendo se cumprir. Queridos, vocês sabiam que às vezes nós somos responsáveis por desanimar o irmão que está do lado? Sabia que às vezes nós somos responsáveis por desanimar o cônjuge, o filho, o sócio, até o pastor nós somos responsáveis. Sabe por quê? Porque esse versículo está dizendo assim, ó: não se apavore nem desanima, seja forte e corajoso. Foi Deus ordenando para nós. Então, o que a gente tem que falar para o nosso irmão, diante da situação que ele está? Porque às vezes o nosso irmão chega para nós e fala assim: eu fiz um exame lá, eu estou com um problema aqui, ó. Qual a instrução da palavra? Irmão, seja forte e corajoso. Mas nós, sem a palavra, o que a gente fala? Eu vi isso aí é um tumor, isso aí é olha, não tem 30 dias de vida. O que você fez com aquele irmão? Às vezes era só um pelo encravado, mas a tua palavra teve poder para jogar o teu irmão para baixo. Então, que essa palavra ela esteja no nosso coração. Vocês sabiam que 99% de tudo que nos acontece de ruim não tem poder para nos destruir, mas de nos aproximar de Deus? Estou falando para quem é crente, tá? O ímpio, 99% das coisas que acontecem tem poder para destruir ele. Mas quem tem fé em Deus não tem poder para te destruir. Só para elevar a tua fé. Vocês perceberam que a frase fé em Deus se tornou hoje um chavão? Está até em para-choque de caminhão, não está? Fé em Deus, ou às vezes está fé em Deus e pé na tábua. A gente vê direto isso. Mas esta fé em Deus que a gente vê no caminhão, que a gente vê em tudo quanto é lugar, vê na boca de ímpio, vê na boca de qualquer pessoa, é a fé em Deus legítima? Melhor, né? Mas o que é ter fé em Deus? O que ter fé em Deus, o que a fé em Deus pode ajudar você durante as provações do seu dia a dia? Hebreus 11:1 nos diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a definição de fé. Fé é crer no que não é possível enxergar com nossos olhos. Fé é você crer naquilo que Deus projeta sobre a tua vida, na visão que Deus tem sobre a tua vida. Se a gente buscar a nossa fé em coisas que a gente enxerga, a gente não vai conseguir ter fé. Fé é eu saber que eu tenho um Senhor que cuida de mim, que faz tudo por mim a todo tempo. E
Às vezes, você está numa situação, e a situação está tão difícil, que mesmo você sendo crente, mesmo você que tem um relacionamento com Deus, você fala assim, eu não estou conseguindo nem orar, eu não estou sentindo mais Deus, parece que Deus está em outro lugar. Irmão, todo sábado, quando nós estamos aqui, todo GC, toda vez que a gente abre a palavra para meditar, reflita como a escola. Deus vai passando matéria, como se livrar de um problema, como se livrar daquele, como ter fé, como ter alegria diante da tribulação, como se alegrar num dia bom. Deus vai passando matéria. E normalmente, na hora da prova, ele fica quietinho. O que você está passando hoje, e que está fazendo você pensar que Deus não está mais com você, queridos, na prova, ele fica te olhando. Continue firme no Senhor. 2 Coríntios 5:7 fala assim, ó, porque andamos por fé e não por vista. Ó, eu vivo pela visão que Deus tem sobre a minha vida. Eu não vivo pelo que a minha vista vai conseguir enxergar, sabe? Você consegue ter fé em Deus sem reconhecer que Ele é suficiente para te salvar? É impossível. Se eu não reconhecer que Deus ele é suficiente para me salvar, eu não consigo ter fé nele. Então, querido, Romanos fala assim, ó, Romanos 10, 8, 9 fala assim, ó, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, queridos, quando a gente reconhece o Senhor como meu Salvador, como meu Senhor absoluto, aí eu consigo, aí, sabe, os meus olhos abrem para uma dimensão de fé que eu consigo passar pelos problemas, eu consigo visualizar a vitória lá na frente. Mas eu só consigo isso, queridos, quando eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. Então, Deus tem para nossas vidas várias bênçãos a partir do momento que eu tenho essa visão. Com essa visão, sabe o que eu consigo fazer, queridos? Ó, eu consigo pisar crendo que Deus vai colocar o chão. Alguém aqui, por um ato de fé, pisa daqui para baixo? É isso que a palavra diz a nosso respeito. Que a gente vai pisar e Deus vai colocar o chão. Isso é fé. Isso é crer no Senhor. E as tribulações do dia a dia, quando eu sei que se eu pisar Deus vai colocar o chão, é muito mais fácil de eu passar por elas. É muito mais fácil eu viver todos os problemas do meu dia a dia, tudo que sobrecai sobre a minha vida, eu sei que eu tenho um Deus que coloca o chão para mim pisar. Esse Deus, ele me enche de uma fé inabalável. Sabe outra coisa que ele consegue fazer? Quando eu tenho essa visão sobre o que Deus fez por mim, eu vivo cada dia sabendo que Deus tem o controle absoluto de tudo. Diante dos teus problemas hoje, você continua crendo, tendo fé, que Ele tem o controle absoluto de tudo que você está passando? Sabe por quê? Porque tudo que Ele faz é para me fazer crescer na fé, né? O que a gente leu, que a gente repetiu aqui, seja forte e corajoso. Ele está ordenando que a gente vá para cima, que a gente lute, que a gente busque nele o refrigério para o nosso problema. Outra coisa que a visão me dá, eu não me distraio
com as coisas do mundo, pois minha fé não está alicerçada em coisas. Talvez hoje, queridos, com as bênçãos que o próprio Deus te deu, você está se distraindo. Talvez a oração que você fez há uns anos atrás, e Deus disse amém, te prosperou, né? Então hoje, você tem uma empresa muito bem sucedida, né? Você tem vários imóveis, várias aplicações, e aí você entende que a tua fé está naquilo. A tua fé está em coisas. Queridos, pode ter certeza que Deus, ninguém supera Deus em dar, né? O pastor fala sobre isso sempre. Mas que nós aqui não permitamos que a prosperidade que Ele nos entrega faça com que a gente se distraia, que a gente perca o foco de onde tem que estar a nossa fé. Se hoje as coisas que Deus te abençoou, e isso pode ser uma filha, um filho, um namorado, um curso, qualquer coisa que você entender que com aquilo ali você se vira, você está em perigo. A nossa fé só tem que estar direcionado ao nosso Senhor, nosso Salvador. Não pode ser diferente. E aí, a gente falou, né, o que é fé, né? E aí, quem está aqui pode falar assim, poxa, legal, eu quero para mim. Como que a gente pode desenvolver essa fé? Porque a gente viu que se eu entendi que Deus é meu suficiente Salvador, através de Jesus, eu tenho uma fé inabalável. A gente aprendeu isso. Aí, eu que estou ouvindo isso pela primeira vez, eu falo, poxa, beleza, eu quero desenvolver isso aí. Como que eu faço? Romanos 10:17 diz assim, ó, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus está dizendo que a única maneira de desenvolver a fé é ouvindo, é lendo, é se entregando para a palavra de Deus. Não vou perguntar quantos aqui lê a palavra de Deus para não constranger. Mas já vieram falar para mim o seguinte: existe outro jeito de desenvolver a fé? Aí o que eu respondo? Porque a pessoa vê assim, ó, eu oro bastante, o tempo todo, mas eu não leio a Bíblia. É possível eu desenvolver a minha fé? Queridos, a gente sabe que para Deus tudo é possível. Não é? Se Deus quiser falar com você na oração, Ele fala? Ele pode? Ele fala. Mas o mais normal de acontecer é a gente ora, a gente entrega, a gente pede, a gente chora, e pelo menos eu vou falar por mim, tá? Não é uma regra absoluta, mas é na palavra que eu tenho as respostas. Deus pode responder imediatamente na oração? Pode. Eu costumo brincar, né, com os mais próximos, que eu ouço vozes. Às vezes acontece, sim, mas a maioria das vezes, queridos, é quando você está com a palavra aberta. E você quer um exemplo? Hoje o WhatsApp, né? A gente escreve, o trem fica 2 risquinhos cinza. Dali a pouco ele fica 2 risquinhos azul. 5 segundos depois que ficou o risquinho azul, o que você quer fazer com a pessoa que você enviou a mensagem? Asfixiar? É isso, não é? Por quê? Porque ali você colocou uma petição, algo que você quer. Vamos imaginar que você orou ali e colocou. Ficou azul, mas não respondeu. Não respondeu. Aí o que você faz?
Você vai atrás da pessoa, não é? E quando você chega na casa da pessoa, no lugar que a pessoa está disponível para você conversar com ela, ela falou: querido, foi meu neto que olhou isso aí, eu nem olhei esse azulzinho que ficou aí não. E você estava bravo com a pessoa que ela não te respondeu, mas ela não viu. Com Deus, toda oração Ele vê, toda oração Ele ouve, mas Ele não responde no teu tempo. E às vezes você tem que fazer igual você fez com o teu amigo. Você não vai até onde ele está disponível para falar com você? Queridos, a palavra de Deus é o único lugar que Deus está disponível para falar com você. Não permita que os assopros dos anjos caídos façam com que você entenda que não precisa ler a Bíblia. Eu já ouvi muitas vezes, inclusive nos 2011 da vida, eu já falei isso na minha casa. E eu acho que o prejuízo de eu ter falado isso, eu consegui reverter, e ainda estou falando pela fé, há pouco tempo. Porque eu lia Reis, quem leu Reis já? Não precisa erguer a mão não. Mas é... E aí, em vez de eu ficar quietinho, eu falava para minhas filhas, para minha esposa. Não, mas isso aqui... O que aconteceu? Elas cresceram e não leram. E aí elas jogaram na minha conta. Eu não joguei na conta do pastor, negócio de repetir. Elas jogaram na minha conta. Ela pega a Bíblia, elas pegavam pelo menos, né? Elas pegavam a Bíblia assim, essa aqui o pai falou que é chato, vlá, virava metade. Já caía no Mateus. No Mateus é só alegria, né? Então, queridos, como que a gente pode ler na palavra de Deus? Existe palavra que é pesada, existe palavra que é alegria, existe palavra que te assusta. Não interessa. O nosso Pai, eu vejo eu como pai. Tem hora que eu falo amorzinho da minha vida, tem hora que eu falo mais áspero e tem hora que eu sou bem mais grosso ainda. Então, o nosso Pai que está no céu, às vezes, dependendo da situação, do momento da nossa vida, Ele vai falar diferente com a gente. Porque senão não estaria na palavra. Deus é amor e é justiça. Ó, outra coisa que eu aprendi. Tudo, eu creio que eu sou um filho problemático para o nosso pai, porque tudo eu aprendi do pior jeito. Deus abençoe vocês, que vocês aprendam do jeito mais fácil. Eu estou vendo as minhas filhas aprendendo de um jeito mais fácil. Né? Eu estou vendo o Enzo, que a gente acompanha desde que nasceu, de um jeito mais fácil. Deus abençoe, que nossos filhos aprendam a palavra do jeito mais fácil. Que eles aprendam a reconhecer o Senhor e ter prazer na palavra, ter prazer em se reunir em nome de Deus, porque eu fui do jeito mais difícil. Eu percebi agora, depois de tanto tempo, que quanto mais eu me entrego de verdade à palavra, sabe? Quanto mais eu medito na palavra, mais eu cresço espiritualmente, mais eu tenho uma fé inabalável, mais as coisas acontecem e eu falo, entendeu. Então, eu já entendi o que está acontecendo aqui. Nós temos, queridos, muitas coisas que às vezes fogem um pouco do nosso controle. Né? Eu tinha muito problema com bebida. Eu bebi por 10 anos. E eu não vou nem pedir a mão, pedir para vocês levantar a mão quem já bebeu, que é capaz de ficar todo o sovaco levantado. E como eu consegui sair daquilo? Somente entregando para o Senhor, buscando de todo o coração. Era sem piscar, era sem dar margem para o inimigo falar, que isso é chato. Alguém aqui já foi insultado com essa palavra no ouvido? Não vai ler não, isso não é legal.
Que Deus nos abençoe para que a gente não faça isso. Então, queridos, nós aprendemos, né, o que é, como nós desenvolvendo. E quando eu estou vivendo em fé, o que eu posso fazer? Superei tudo isso daí, estou vivendo em fé. Busco a palavra, vivo o quê? Querido, eu vivo sobrenatural com Deus. Sabe? A Bíblia me promete que eu vou ser próspero e bem-sucedido em tudo que eu fizer. Viver em fé é até uma questão de inteligência, de sabedoria. Mateus 17:20, Jesus está falando: porque em verdade vos digo, se tiver fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para lá e há de passar, e nada vos será impossível. Hoje o teu problema que você está enfrentando, você está entendendo que ele é impossível? O que você está vivendo hoje, o diagnóstico que você teve, o que aconteceu no teu trabalho, o que aconteceu na tua casa, você está achando que é impossível? Que não tem mais jeito? Jesus está te dizendo que se a sua fé estiver do tamanho de um grão de mostarda, você consegue movimentar uma montanha, que fará resolver o problema que você tem para resolver. Sabe, vivendo em fé, o que eu posso fazer também? Trazer pessoas a conhecer Jesus. Sabe como? Através do seu testemunho. Porque a pessoa pode falar bonito, mas se ela viver feio, ela não leva ninguém para Jesus. Ninguém. Aquela pessoa que é boa aos olhos da arquibancada, né? Quando está a arquibancada olhando para ela, ela é linda e maravilhosa. Só que no dia a dia ela não é, ela não consegue nada. Ninguém se converte olhando para um hipócrita. Então que nós, à luz da palavra, meditando nela, buscando a direção de Deus, nós consigamos, através da nossa fé, trazer pessoas para Jesus. E nós aprendemos tudo isso aí, e essa pergunta, ela já é meio que óbvia a resposta, né? A fé pode produzir milagres? É aberto para falar. Produz? Queridos, não vou colocar ninguém em saia justa, pastor, Ermelina não está aí, mas eu não sei quantos capítulos tem na Bíblia, mas é um monte, não é? É um monte. Eu vou falar de um só. Um só. Pela fé, em Mateus capítulo 9, Jesus curou um paralítico. O paralítico creu. Ele teve fé em Jesus e foi curado. Ele curou a mulher no fluxo de sangue. A mulher foi no meio da multidão e encostou em Jesus. A mulher creu. Ela teve fé em Jesus. Nós estamos falando só de um capítulo, tá? Quem tiver desconfiado pode ler Mateus 9. Nesse mesmo, ele ressuscita a filha de Jairo. Jairo teve fé que ele tinha poder para ressuscitar ela. E ressuscitou. Queridos, ele curou o cego. Ele fez o mudo falar. Isso, nós estamos falando do capítulo de Mateus. Depois, sabe, em 2007, o capítulo da minha vida, ele me fez me livrar do vício da bebida. Ele fez me livrar de pornografia. Ele me fez livrar de uma vida de engano. Queridos, ele transformou a minha vida. E hoje eu estou aqui para te dizer que esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus que estava lá em Mateus, que estava na minha vida em 2007, ele está aqui hoje. Ele quer transformar a tua história. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer fazer a diferença na tua casa. Só que para isso, nós precisamos ter fé nele. Nós precisamos buscar nele. Ele não mudou. Ele continua o mesmo de Mateus, de Gênesis a Apocalipse. Deus é Deus. Eu era a pior pessoa. Eu tenho vergonha da minha vida de 2007 para trás. E esse Deus que teve misericórdia da minha vida, Ele tem da sua. Seja o que você está passando, seja o vício. Para você é difícil, para Deus não é nada.
Você tem crido que Ele pode te curar? E a gente tem a tendência, nós crentes, quando a gente fala vício, a gente faz até assim, não é? Mas hoje todo mundo tem vícios. Quer um aí que já pega 99% da igreja? Celular. Vício é vício e gera dependência. Vício é vício e gera problema. Vício é vício e não agrada o nosso Pai. Então, hoje, Deus está te libertando do vício. Se você tem fé, se essa palavra veio para entrar no teu coração e fazer a diferença, hoje você está liberto do vício. Hoje, sabe, se você entender que Ele é suficiente para te salvar, se você entender que Ele tem poder para te salvar e para te mudar a tua história aqui por enquanto que você vive, porque a gente fala de salvação, a gente pensa o pós, né? Quando eu morrer, Só que o nosso Deus se preocupa com a nossa estadia aqui na terra. Ele quer transformar a sua vida hoje. Aquele que mentia não mente mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que tem problema, que acha que não tem de onde tirar a solução, Ele está aqui para te dar a solução. Queridos, não desanime, não desista, seja o que estiver passando hoje, seja a pior das desgraças que você possa estar passando, Jesus é suficiente para te salvar. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Vai ter grupo de louvor? Vai, pode vir. Queridos, eu creio que aqui todos já entregaram a vida a Jesus. Todos aqui já reconheceram o senhorio de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração, mesmo assim, para a gente falar com a nossa boca, porque hoje a gente conversou aqui do poder que tem a palavra. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, por favor. E eu gostaria que vocês repetissem pós mim, e no final, se vocês entenderem que isso é verdade no coração de vocês, vocês dizem amém. Amém? Senhor Jesus, peço perdão pelos meus pecados, e sei que estão perdoados, pois o Senhor já os pagou na cruz do Calvário, em meu lugar. Tomo posse do perdão e te convido, Senhor Jesus Cristo, para assumir o trono da minha vida. Eu recebo e o aceito como meu único Senhor e meu Salvador pessoal. Peço que daqui em diante a fé no Senhor faça parte do meu dia. Nada me abalará. Entrego diante do teu altar os meus vícios, os meus problemas, as minhas doenças, os meus problemas financeiros, diante do teu altar. E sei, Pai amado, que o Senhor tem poder para reverter. Em teu nome eu oro. Amém. Pode sentar, igreja. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra está entregue, Senhor. Abençoe a vida de cada um aqui que está neste lugar, que está pela internet. Que essa palavra entre no coração, Pai, de uma maneira revelada. Que a mão do Senhor esteja sobre cada coração aqui. Que na reflexão que tivemos, Pai, sobre o que estamos fazendo de errado, que venha, Senhor, a clareza do Teu Espírito Santo sobre os nossos corações, para que consigamos mudar, Senhor. Que nós consigamos agradar o Teu coração, que consigamos ter fé única e exclusivamente no Senhor, que consigamos crescer em fé cada dia e cada dia mais, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas limitações, perdoa, Senhor, tudo que nós fazemos, que nós erramos o alvo, e nós te pedimos, Senhor, direção que vem do céu sobre as nossas vidas.
Blinda, Senhor, o nosso coração, para que a gente não peque contra o Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e entregamos esse momento no teu altar. Amém, amém e amém.